Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Estamos aqui hoje rasgando o verbo. É verdade. Antes de começar a rasgar o verbo, Kátia Gaia, eu gostaria de fazer um convite para o pessoal assistir o Jesse Márcio, né? Jesse Márcio, que está aqui no Brasil, e é pedido aí da Sandra. Ela pede que a gente comunique vocês que ele está e vai fazer uma palestra aqui em Piranga, não é isso, Kátia? No IPPB, conhece, é um local onde o Wagner Borges, né, tem lá o seu trabalho. Então, vocês poderão assistir a palestra no dia 9 de março. Nós colocamos no Facebook, né? Nós estamos divulgando. Então, por favor, entre na página do programa Enigmas e vocês terão todas as informações. É verdade. Pessoal, está na página do Facebook da Kátia de Galho, Enigmas do Cron, no meu Facebook. E quem quiser conhecer o Jesse Márcio, ele está contando a história do avô dele, né, Kátia? Que teve contato na época do caso Roosevelt e que participou de toda essa história. Ele está trazendo uma verdade bem ativa de ponta aí, que pode inovar toda a ufologia. Com certeza, porque vale muito a pena e também ele estará lançando o livro dele. É verdade. Então não percam, hein? Bom, quem quiser está no nosso Face. Bom, pessoal, hoje o assunto é libertinagem ou libertinagem. Bom, eu entendo que nós somos livres apenas para fazer o bem. Caso contrário, sofreremos a ação da lei. E afinal, Kátia Gaia, o que é libertinagem? Libertinagem é uma palavra oriunda do francês. Libertinage significa devassidão e é a característica de uma pessoa que tem uma vida libertino. Muitas pessoas consideram a libertinagem o oposto da liberdade. Bem, ouvintes, alguém que exerce libertinagem, na realidade, é alguém devasso, dissoluto, licencioso, aquele cara que abusa da liberdade, aquela mulher que abusa da liberdade, é uma pessoa ímpia, insubordinada e que não é submissa. Em alguns casos também pode ser considerado como um livre pensador. A libertinagem ela também pode ser associada à incredulidade religiosa. Um dos casos mais comuns da libertinagem é quando uma pessoa entrega-se inconsideravelmente à sexualidade. A libertinagem é o mau uso da liberdade de um indivíduo, é a extrapolação da liberdade. Os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional e psicológica de outra pessoa é posta em perigo. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo e indica a falta de dignidade e bom caráter. Muitas pessoas elas confundem a libertinagem com a liberdade, usando esta confusão para exceder os limites sem sentir o peso na consciência. Bem, no entanto, o conceito de liberdade, libertinagem, eles variam, né? Dependendo dos valores morais que regem a vida das pessoas. Saber a exata fronteira entre a liberdade e a libertinagem é um tópico, pessoal, que tem sido discutido e pensado durante muitos anos. Por exemplo, ter relações sexuais com um parceiro ou uma parceira, diferente de todas as noites, pode ser considerado como liberdade para alguns e libertinagem para outros. Ter relações sexuais com animais também pode ser considerado libertinagem, além de uma doença psíquica. Pois certamente, o maior desejo de todo ser humano é o de preservar a consciência de liberdade, a consciência de livre escolha. Nós nascemos, crescemos e vivemos livres, tendo os nossos direitos, na maioria das vezes, respeitados. Mas quando isso não acontece, protestamos, lutamos, combatemos a fim de preservar e garantir esse
senso de liberdade. A história possui inúmeros relatos de batalhas entre os dominadores e os dominados. Enquanto uns queriam a manutenção de sua postura como seres supremos, outros desejavam respirar apenas um ar livre. Então, por maiores que fossem as perdas e mais sofríveis que fossem as batalhas, a unanimidade dos mesmos objetivos mostra o quanto valia a pena lutar para conquistar a tão sonhada liberdade, seja para os seus familiares, patriotas, seus compatriotas ou para si mesmo. Mas será que com o passar do tempo nós conseguimos usufruir esse direito de maneira saudável, respeitando os princípios de coexistência com nossos semelhantes? Realmente temos exercido a liberdade como deveríamos ou estamos cometendo excessos? Então, é para pensar, né? Será que somos capazes de ser livres usando a inteligência? O excesso de liberdade sem controle e limitações é popularmente conhecido como libertinagem. O anseio de extrapolar os limites, desafiar o proibido e enfrentar sistemas e regras sempre atraiu e atrairá os seres humanos. É verdade. No Brasil, desde o retorno da democracia dos anos 80, a mídia propagou o livre pensar e não a censura. Com isso, os libertinos embarcaram nessa ideia, entendeu? Sentindo-se à vontade para pensarem, falarem e fazerem o que bem entendessem. Com isso, muitos conceitos mudaram. Questões antes consideradas tabus, hoje são disseminadas e discutidas. E a coisa está tão séria que as pessoas fazem sexo, trocam carícias e afagos em praças públicas. Usam drogas ao céu aberto e elas são mais comuns entre pessoas de faixas etárias jovens, claro, e classes sociais diversas. E por aí vai, né, pessoal? E até as músicas dizem isso de uma forma bem comum. Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, o todo mundo é meu também. Poxa vida, hein? Bom, esse é o enredo em que analisamos as características que divergem liberdade de libertinagem. Muitas vezes, né, pessoal, os pontos são extrapolados antes mesmo de serem discutidos. Ideias de protestos ao sistema, seja ele qual for, são usados como ferramentas para justificar as atitudes ilimitadas e inconsequentes. Temos um exemplo há pouco, o jornalista morto por conta de manifestação que deveria ser pacífica. Pois é, também ônibus queimados, patrimônios públicos depedrados, escolas, museus destruídos, assim como caixas eletrônicos e etc. Numa atitude libertina e irresponsável, sem senso algum, que não visa de forma que querem a liberação, né? Uma mudança política, mas isso é uma guerra entre essas pessoas que querem essa libertação do sistema e as que querem manter esse sistema. Então vira uma salada aí, né? É verdade. E como querer mudar o sistema com violência? Não dá. Na realidade, a gente não vai conseguir mudar o sistema com violência, porque com violência o sistema sabe conduzir e muito bem, entendeu? Eu disse que com certeza esse sistema ele faz questão que aconteça isso, né? Porque é através desta forma que ele consegue manipular mais ainda. É, com certeza. Bom, se a gente retomar a história no período da Inquisição, a Igreja Católica censurou a propagação de ideias como uma forma de controle da população, impedindo assim o progresso, entendeu? E em contrapartida, se não fosse as limitações com seu estilo ortodoxo, daria para imaginar como o mundo estaria hoje depois de tanto tempo sem regras e limitações. Somos todos livres para pensar, agir, trabalhar, nos divertir e amar. É isso mesmo, nós somos livres para fazer o bem e receber o bem.
Mas, porém, temos que ser coerentes com os limites naturais da vida. Não devemos pensar que somos impedidos de fazer o que queremos. E sim, com isso, estamos evitando um possível desapontamento, dor ou ainda coisa pior. E é óbvio que a vida é uma aventura e ela deve ser aproveitada intensamente. Mas use a inteligência, afinal a liberdade também exige responsabilidade. É verdade. A liberdade é transformada em sociabilidade quando se usa a inteligência, né? Porém, a libertinagem vai te levar em consequência e a promiscuidade. E isso afetou tanto que hoje em dia é assim. Os filhos mandam e os pais obedecem. É verdade. Até a metade do século XX, a regra era bem simples. Quando adultos falavam, crianças silenciavam. E era considerado falta de educação que um filho desse resposta mal criada ou não cumprisse uma determinação de seus pais. Mais tarde, a sociedade passou a discutir formas alternativas de educação. E com isso, o modelo antigo foi considerado ultrapassado, de prejudicial aos jovens, e a partir daí, os pais tornaram-se cada vez mais permissivos e protetores. Pois é, mudanças na educação infantil foram tão radicais que adolescentes e crianças passaram a fazer e dizer o que quisessem. Qualquer limite passou a ser visto como um retrocesso ao modelo autoritário. Hoje, já começamos a notar uma busca de equilíbrio, pois ficou evidente que os extremos não constituem modelos ideais. A questão agora é saber quando um limite é bom e é capaz de colaborar para a criança crescer, o quanto não é. É, muitos Quanto pais é, não conseguem. quanto não é. Verdade. Muitos pais não conseguem dizer não aos seus filhos, nem impor-lhes limites, por medo de traumatizá-los e que esses deixem de amá-los. Rasgando o verbo, Cris, isto é um defeito que os pais mesmo colocaram em seus filhos, né? Defeito dos próprios pais, a taxa de transferência de culpa, porque às vezes eles são ausentes e compensam os filhos com tudo que está ali disponível. Então dizem sim a tudo. Então não dá, né? Isso é É muito verdade. E aí fica assim, né? Pais ausentes, drogas presentes e o presente uma droga, né? Pois é. A este fato lamentável chamou de ditadura das crianças, onde filhos mandam, pais obedecem como cordeirinhos. Os pais precisam enxergar que a responsabilidade que esperam que seus filhos eles tenham, né? Que essas coisas não podem surgir num passe de mágica. Necessita novamente esses pais aprenderem a educar seus filhos. Então, e se você tiver medo de traumatizar seu filho e relutar em impor limites, a vida fará isso com absoluta certeza, mas de modo mais duro do que você faria. Com certeza. Porque se você não colocar, não educar o seu filho, a sociedade vai educá-lo a pior maneira possível, né? A gente É. está vendo aí as antigas FEBEMs lotadas de adolescentes e jovens por pura falta de educação familiar, né? É verdade. A responsabilidade é o resultado de um conjunto de regras somadas a ações que as pessoas aprendem ao longo da vida, mas só aprende se lhes for ensinado. E a tarefa de ensinar seu filho cabe a você e não aos professores. É verdade, porque hoje os pais têm colocado os filhos no período integral na escola e acham que o professor tem que educá-lo. Mas não, a educação tem que ser dentro da casa. E quem tem que colocar regras e são os pais, né, Katia Gaia? Regras, limites, e os professores, eles educam sim, com aquilo que os pais não ensinam, que é outro fator de educação. Então, quando o seu filho chega e aponta o dedo na cara do professor dizendo que ele tem que silenciar porque quem paga o salário dele é seu pai, esqueça que nem todas as escolas são pagas e educação vem de berço. É verdade, isso é uma realidade, viu? Segundo a grande psicanalista Asha Phillips, mãe de 2 filhos e formada na Inglaterra, o não é uma palavra difícil de pronunciar quando se trata dos nossos filhos.
mas se não o fizermos de vez em quando, seremos responsáveis pelas desvantagens que eles terão no futuro. O não dito na hora certa e com firmeza é um gesto de amor para com as crianças. A questão é saber como alimentar os sonhos deles e deixá-los crescer com limites sem podar-lhes a liberdade. É verdade, é uma tarefa que não é fácil e requer disponibilidade de tempo, determinação, paciência. Bem, agora aqueles que optam pela permissividade libertina e acham que impor limites aos filhos é traumatizante, resta apenas torcer e rezar para que a própria vida não seja muito dura com eles, né? Porque a vida ensina e o bom aluno aprende, né? É, com certeza. Se não aprende por bem, vai aprender por mal, né? Com Essa é a lei, né? Bem, aqui no Enigma sabemos que conhecimento exclui o medo. Por isso abordamos alguns assuntos ainda considerados tabus, para sabermos lidar com eles. E sexualidade é sempre um tema complexo em razão das culturas sociais e religiosas, inclusive para ser discutido como uma série de regras para alguns e uma série de libertinagem para outros, né? Quando falamos em libertinagem, falamos de uma forma diferente de liberdade. A libertinagem, apesar de parecer um termo arcaico e conservador, está sendo colocado no sentido de liberdades excessivas. E o parâmetro para calcular esse excesso é simples. O limite entre o que você pode fazer e o que te prejudicará ou prejudicará a outros. Muito bem colocado, né? Esse caso que nós tivemos aí do jornalista que foi atingido, assim como vários que existem, né? De depredação de patrimônio público, isso está prejudicando nós mesmos, o próprio país, né? Então nós temos que tomar temos que ter essa noção, né? E um dos fatores da dificuldade em explanar esse tema aqui é que, ao evitar chocá-los com controvérsias o que nós sabemos, ou acredite sobre a sexualidade, porque não existe nada mais íntimo do que o sexo. Então a gente fica com essa coisa, né? Não pode falar. Mas, em compensação, nós temos uma sociedade que está cada vez mais adoecendo em vícios. E o sexo mal compreendido está se tornando um veneno na vida de qualquer um. É só ver os jovens atuais aí, né? A nossa cultura ocidental, após várias décadas de hipocrisia no âmbito sexual, veio se libertando de amarras sociais nos últimos 2 séculos. Porém, algumas amarras que devem ser encaradas como opções de cada um. Em outrora, tiveram o efeito de controlar-nos, até de forma benéfica, evitando desvirtuar uma prática linda no ambiente amoroso que é o sexo. E o critério de fidelidade tornou-se opcional e não regra. A autovalorização tornou-se opcional e não regra. E a necessidade de sentimentos durante a prática sexual deixou de ser uma necessidade, principalmente para as mulheres, que tanto lutaram por esse sentimento ao longo da história. Com a globalização e a facilidade de informações, os sonhos de liberdade que pairavam sobre o mundo parece que está começando a desmoronar. O sexo deixou de ser algo que se restringia, o que acontecia dentro de 4 paredes, para ter parâmetros comuns em escala mundial, principalmente quando algumas culturas apresentam-se pobres perante as outras, entendeu? E seus valores são anexados à vida social moderna e ao sonho de liberdade muitas vezes nos leva a abdicar de boas práticas culturais, nos alienando e tomando como verdade as verdades alheias. E aí pode-se encontrar sérios arrependimentos para toda uma vida. E rasgando o verbo, tá aí e não me deixam mentir. BBBs da vida, né? Onde tudo fica explícito e fica na casa, né? Aquilo que não presta. E que exemplo é isso? E as suas crianças assistem isso, seus adolescentes que estão em casa assistem isso? Pois é, né? E depois você fica falando que não pode isso, não pode aquilo. Que discrepância mais ridícula é essa, gente? Que hipocrisia!
Vamos crescer, Verdade. vamos ver o que é bom de conteúdo. Na sala de Verdade. casa, né, falar de sexo é mais fácil, mas nem precisamos falar, é só assistir essas coisas que eu estou te dizendo. E ver aonde chegamos também, né, Kátia Gaia? Absurdo. E isso tudo foi um tema político, polêmico, complicado e muito discutido em família por todo mundo. A dificuldade de pais e filhos em tocar em assuntos de origem sexual no ambiente familiar era reflexo também da falta de autoconhecimento e tabu para com o tema. A gente também vê que vários fatores pessoais influenciaram o melhor dos palestrantes sobre sexo também. Uma série de preceitos culturais, a necessidade de autoafirmação da virilidade humana, masculina, e isso tudo pode desvirtuar uma explanação de um homem sobre sexualidade, na tentativa de afirmação dos novos conceitos da valorização feminista. A liberdade sexual da mulher pode dar a entender que a necessidade de sensualidade feminina é muito maior do que sua real necessidade, conduzindo ouvintes, conduzindo as pessoas desatentas e inexperientes à sensualidade vulgar e desnecessária. Não vamos longe, né? Vocês veem hoje esses bailes funks, as meninas não usam saia, usam uma faixa que era para usar em cima, tu usam embaixo. E acham bonito, né? Bonito as cores das calcinhas, bonitas as rendinhas das calcinhas. Que calcinha, às vezes, né? Então, gente, olha para onde seus filhos vão. Olha o que eles estão assistindo. Vamos interagir de uma forma consciente, porque os tempos podem ser outros, mas vocês precisam se atualizar, né? Então, os tempos podem ser outros, mas os problemas são sempre os mesmos, né? Mas cada vez piores, né, Cris? Se a gente for olhar aí do lado convencional e também da educação que realmente é verdadeira, isso tudo está sendo uma coisa de exemplo de casa. Você não pode falar que é um exemplo fora de casa, porque provavelmente alguma coisa ele acessou dentro da casa dele. Então, vamos olhar, né? É preciso ter um posicionamento muito bem definido, pautado em benéfica prática, e a verdade é o que realmente faz bem ou mal, para que se discuta e ensine o que se acreditar. Sexo ser bom, tanto que a maioria das pessoas não sente-se confortáveis para explanar sobre esse tema, por simples e curta que seja a explanação. Mesmo sem querer, não conseguem entrar a fundo nesse tema. E muitos tentam mascarar por vergonha, medo de não aceitação, por remorso, tudo porque a maioria não tem certeza de sua prática sexual, uma prática que faz bem a si, né? E se a pessoa ela tem algumas experiências negativas, ela vai transmitir isso da forma negativa, como ela enxerga. Então, verdade. É verdade, pais e filhos têm que conversar muito, sabe? Para que haja um entendimento e que a gente não deixe que a nossa humanidade, que a gente não deixe que a nossa humanidade se perca, né? Bom, a razão é clara também, né? A maioria das pessoas tem dois conjuntos de informação sobre sexo. Aquilo que dizem ser o certo e aquilo que realmente praticam, sendo que os dois conjuntos podem ter erros contraditórios entre si. A cultura sexual vem mudando muito rápido nos últimos séculos, tornando coisas que outrora seria punível em um direito sexual, termo desconhecido para sociedades antigas. A velocidade dessas mudanças muitas vezes complica a vida de pais que querem conversar com seus filhos sobre sexo, pois cada vez mais os jovens vão conhecendo práticas sexuais, cada vez mais cedo, e que muitos pais, muitas vezes, sequer sabem que existem. Pois é. E a sociedade brasileira, né, pessoal, é sempre muito ligada à sensualidade e faz com que várias manifestações artísticas difundam uma cultura sensualista, fazendo com que as pessoas fiquem muito mais confusas do que informadas sobre sexo. Alguns estudiosos, pessoal, justificam esses sensualismos muitas vezes excessivos como herança indígena, o que não é verdade. O simples fato
da maioria dos índios andarem seminus, não justifica termos uma sociedade que institui o sexo. Mesmo porque a maioria das culturas indígenas atribui a prática sexual e os seus pareceres religiosos e sagrados. O que entra em confronto direto com práticas sexuais irresponsáveis que são vistas, e alguns dizem que é herança portuguesa, em razão de que o Brasil, como colônia portuguesa, abrigou diversas pessoas que não eram banidas da sociedade europeia por diversos motivos. Fato este que também não se sustenta, pois não se vê esse sensualismo em excesso em Portugal. Bem, e os negros? Na realidade, esses são vítimas de tantas injustiças sociais ao longo da história brasileira que já é comum atribuir tudo de ruim à cultura, mas a cultura deles, né? Mas esses também não apresentam esse excessivo sensualismo em seus países de origem. A impressão que passa é que o problema está no solo. Algumas pessoas até atribuem o sensualismo brasileiro ao calor dos trópicos. Mas por que apenas o Brasil tem esse desvirtuamento do sexo entrelaçado na cultura do país? Política e sexo? Será? O Brasil tentou evoluir ao longo da história, sendo um país com uma grande gama de direitos. O Brasil colônia, a escravidão, as desigualdades sociais eternas, a ditadura, fizeram com que o brasileiro fosse sempre um subordinado mandado, recebedor de ordens, sem direitos, e são fatos históricos que deram uma margem para uma busca de liberdade eterna. O brasileiro não suporta ter que seguir regras, parcialmente motivado pelo excesso de cerceamento de seus direitos, sempre impostos pelos mais fortes no poder. Então, sendo assim, pessoal, em contexto geral, é que qualquer regra para os brasileiros deve ser discutida, questionada. Dizem que no Brasil toda regra foi feita para ser quebrada. E essa cultura relativamente jovem, que é o Brasil, tem hoje 514 anos e possui uma cultura muito jovem que ainda não conseguiu consolidar. E apesar da evolução social e econômica, é um país que, desde os primórdios, não investe em educação e tampouco em cultura. País onde a democracia tornou-se máquina financeira e dá direitos para conquistar votos. E regras, pessoal, não agregam votos de forma alguma aqui no nosso país. E dessa forma, Estado que não fornece cultura e educação de qualidade a uma nação jamais poderia interferir no sexo que cada um pratica. Jamais. O sexo e o sensualismo tornou-se um dos poucos patrimônios que o brasileiro possui, sem a interferência do Estado, e assim deve ser. Porém, é dever do Estado dar a informação e valorizar a cultura. Muitos intervêm valores, não conseguem consolidar um autoentendimento sexual. Porque o sexo, em tese, é praticado dentro de 4 paredes e é patrimônio de privacidade. Bem, é complicado, né? A fidelidade, o sentimento, o verdadeiro prazer de amar, o próprio termo fazer amor está cada vez mais tornando-se poético demais e tão esquecido quanto a poesia. Esses valores, pessoal, estão sendo substituídos por prazer desenfreado, sem limites, sem sucesso, seco, fazendo com que o amor seja íntem, dispensável nessa busca louca por prazer. E quanto mais incomum, mais desejado é. E o resultado desse prazer é um vício sem limites para o prazer. Isso chamo de libertinagem. É quando a libertinagem perde a lógica e a direção total. Falta equilíbrio total, né? O critério da procriação deixou de ser o objetivo do sexo há muito tempo, desde a criação dos contraceptivos, tornando a prática sexual objeto apenas de prazer, onde quem sofre é apenas quem ainda concilia o sexo com os sentimentos.
É verdade. Então, e como o sexo é uma das práticas mais difíceis de se controlar, de se abster, por ser uma reação orgânica produzida pelo corpo com hormônios masculinos e femininos, testosterona e progesterona, que cessam ou reduzem com a chegada da idade avançada, mas que já estão sendo incentivados com o uso de drogas que inserem no corpo. Esses hormônios, para que a prática sexual não perca a suposta qualidade. Então, assim, pessoal, ao invés de atribuir ou procurar parceiros que atribuam sentimentos e valores ao sexo e se cede ao que é conhecido como fraquezas da carne ou necessidades do corpo, entramos num jogo do prazer vicioso, do ficante. Isso é tão comum que temos milhões de garotas de 9, 10 anos em diante com suas infâncias usurpadas, com filhos no colo, sem saber como criá-los, entendeu? Homens que sofrem com problemas como ejaculação precoce e disfunção etéreo, mulheres também sofrem com a perda da libido, com a falta do prazer pela relação sexual, sofrem duas vezes. Uma pelo problema físico, patológico, que é passível de tratamento médico, e outra pela dificuldade de admitir essas patologias. Afinal, a sociedade não aceita um homem broxa e uma mulher frígida. Ambos são dignos de escárnio. Então, e aí com a indústria pornográfica sendo uma das fontes primárias de informação do jovem, esse que não é orientado em casa, entendeu? Os brasileiros cada vez mais se apegam ao que essa indústria considera sexo, fazendo homens acreditarem que suas medidas físicas de órgãos sexuais ou o tempo que levam em suas relações sexuais devem ser sempre aqueles níveis atléticos vistos na pornografia. Isso de forma vazia, muitas vezes sujas e sem sentimento algum, por aquilo que é um produto que foi produzido para remeter ao extremo e não a sentimentos. Mulheres que perdem o seu principal atributo no sexo, que é a atribuição de seus sentimentos na relação, tornam-se vulgares e meros objetos, na companhia de parceiros que nada mais querem do que o prazer, e mais uma vez se utilizam velhos ditados ignorantes do tipo: se não pode com eles, junte-se a eles. Tudo porque não nos aprofundamos no conhecimento digno e benéfico do sexo antes da prática sexual. Tudo por falta de cultura, educação, inteligência, moral, no mais permissivo sentido da palavra. Conhecimento do próprio corpo e da mente. Ultimamente... Né? E somos, né, Cris, animais, e assim temos que nos juntar aos demais. Temos? Nós somos animais e temos que nos juntar aos demais? Bem, eu acho que não, né? Eu acho que a nossa parte divina é que tem que falar mais alto, né? A nossa inteligência, o nosso lado, nosso crivo pessoal, né? Porque a sensualidade faz parte de uma vida conjugal e é normal, até mesmo para os animais mais primitivos. Mas eu acho que seria conveniente para quem busca evolução consciencial, moral e ética, comparar-se aos demais animais em sua... Você acha que seria conveniente para nós nos compararmos aos animais domésticos em suas práticas instintivas? Bem, talvez para entendermos nossas origens, seja interessante conhecer o que os demais que andam pelo globo praticam. Mas não é prudente comparar o homem evoluído, que comprovadamente passou por diversas mudanças genéticas, galgando a escala da evolução, mesmo com suas mazelas morais, não é prudente comparar-se a seres que prevalecem conscientes no âmbito moral ainda, como animais. Muitos podem dizer que os animais têm sim boas práticas e que essas são de caráter moral, mas isso nada mais é do que um equívoco de informação, pessoal, pois sabemos que as ações dos animais são pautadas em instinto. Agora vamos adentrar no mundo do invisível do sexo, entre a liberdade e a libertinagem. A partir desse ponto, se não tiver disposto a conhecer uma visão espiritual que venha gerar conflito com a sua, pode mudar de rádio. Você pode desistir de nos ouvir.
desistindo de ter então uma nova visão sobre a sua própria vida. Agora, se você estiver de coração aberto para entender aquilo que você já sabe de uma ótica diferente, vendo o que serve para você e descartando o que não lhe serve. Então, olha, você é bem-vindo para compreender esse tema. Então vamos falar de uma visão espiritualista. A visão espiritualista vê de uma forma bastante complexa a sexualidade, não se apegando a criar regras para a prática, deixando muitas vezes a encargo do próprio praticante definir como será a sua prática sexual, mas alertando sempre para os resultados de determinadas práticas, sendo algumas delas tão temidas por obsessão e por vampirismo. E pautando na concepção energética, se sabe que todas as práticas permitem energias ao espaço, ao universo, aos demais seres materiais e até às demais dimensões. E nesse contexto, pessoal, energia sexual é vista como uma energia muito intensa do corpo físico bruto, de quem ainda não sabe trabalhar com essas energias. Com o estudo dos chakras, é de comum acordo que para quem não executa um trabalho de equilíbrio dos pontos energéticos do corpo, tem-se o chakra sacral mais desenvolvido do que os demais. Haja vista a energia sexual ser uma das mais instintivas energias do corpo humano, pois esta tem uma forte ligação com a disseminação da humanidade, com o crescimento das energias ao redor do globo. Então, por isso, é de suma importância entendermos a liberdade e libertinagem, pois a mesma energia que nos traz a vida nos leva à morte ou à loucura. Isso é verdade mesmo. E quando se trabalha os pontos energéticos do corpo, é comum que essa energia se equilibre com as demais do corpo. Alguns espiritualistas, eles acreditam apenas que aqueles que trabalham suas energias, de um modo geral, conhecem o que é o verdadeiro prazer, que é o prazer do equilíbrio. E durante o ato sexual em si, ocorre uma série de trocas de energia, seja entre os parceiros sexuais ou entidades que podem estar ao nosso redor. Porém, essas entidades só se aproximam e subtraem esse tipo de energia se um dos parceiros estiverem em mesma sintonia vibratória e desta entidade. E esses são conhecidos como obsessores, vampirizadores e outros nomes. Nada mais do que seres que compartilham de suas energias básicas, viciados em fluidos densos, que para sentirem-se nessa dimensão ou saciarem-se da vontade de sentir, essas energias absorvem as energias emanadas de nossos corpos com determinadas ações, sendo esta energia sexual uma das mais caras entre eles. Bom, aqueles que por dogma religioso acreditam que não está trabalhando suas energias, está profundamente enganado. Não é uma questão dogmática. O fato é que a maioria, ou pode-se dizer até todas as religiões, incentivam direta ou indiretamente o trabalho de equilíbrio das energias corpóreas, não só da sexual, mas a mental, a sentimental, a vocal e várias outras que os espiritualistas mapearam no corpo, entendeu? Seja com práticas religiosas, físicas, na maioria das religiões, eles acabaram percebendo que o trabalho dessas energias é necessário e vital, sim, para o desenvolvimento humano, direto ou indiretamente. Então, sendo assim, os planos inversos contam com a nossa libertinagem. E voltando aos obsessores, o grande problema é que esses podem sim estimular as nossas ações no sentido de buscar cada vez mais essas energias densas. Pois da mesma forma que vem acontecendo conosco aqui neste plano, neste momento da história, esses seres também não têm limites para o prazer e depende dos nossos corpos para que ocorram esta mesma troca de energias fluídicas que se busca incessantemente hoje no plano físico. Pois é, verdade. Também é difícil entender se nós estamos sendo influenciados por esses seres e buscamos energias, fruto de práticas sexuais despudoradas e viciantes, ou estamos viciando-os cada vez mais com essas práticas.
emanando energias aos vampirizadores. O fato é que as atitudes libertinas se tornam uma roda viva, onde um influencia e se alimenta do desejo do outro, e assim aceita por termos o livre arbítrio. Na correria da vida moderna, muitas vezes não damos atenção para o que sentimos e o porquê sentimos, e tornando ainda mais difícil esclarecer um problema e tratá-lo. Verdade, Existe hoje, né, Cris, diversos volumes de diversos autores falando sobre as consequências do sexualismo, do sensualismo, seja no âmbito psicológico, espiritual, social, médico e etc. E o mais importante é se ater à informação que sejam úteis para seus problemas, para suas dificuldades, procurando sempre um movimento de evolução, de melhora, de entendimento do que nos rodeia. É verdade, é verdade. É fácil se identificar problemas que não encontramos uma raiz lógica para ele. A partir do momento que se tem a consciência desse problema, deve-se tratá-lo sempre buscando o máximo possível de ajuda, porque sozinhos não podemos fazer muita coisa. Seja ajuda em uma leitura, seja uma prática espiritualista, seja uma prática religiosa, seja um consultório, pois quando se analisa um contexto, deve-se verificar o que se aplica a cada caso, a cada individualidade e o que é a necessidade de cada caso. Procurar entender nossas mazelas muitas vezes pode ser dolorido. Mexer no que temos de pior muitas vezes dói, mas só assim se pode acabar com os problemas difíceis, com dificuldades, com coisas que nos afastam da felicidade, de sermos alguém que vai poder explicar, que vai poder dar exemplos e que ser alguém e que afastam da gente a evolução de ser alguém melhor. Então a gente tem que estar ligado mesmo, sabe? Será que isso é nosso ou somos... Quem está viciando quem? O plano está nos viciando ou nós estamos viciados neles, né? Quem são os obsessores aí, né, Katia Gaia? Verdade. Ou uma auto-obsessão também, né? Pode acontecer muitas vezes a pessoa, né? Com certeza. Impossível passar os olhos por qualquer jornal de qualquer dia, mês ou ano, sem descobrir em todas as linhas ou traços os mais pavorosos riscos, né? E com certeza de perversidade humana. Qualquer jornal de primeira à última linha nada mais é do que um tecido de horrores, de guerras, crimes, roubos, linchamentos, torturas, façanhas malignas dos príncipes das nações, dos indivíduos particulares, uma orgia de atrocidade universal. E é com este aperitivo abominável que o homem civilizado rega o seu repasto matinal, com toda a sua libertinagem. Que requinte! É verdade, libertinagem também tem a ver com perversidade, né? Porque a pessoa começa a achar que ela pode tudo, e não pode. Por isso que nós temos leis, né? Para que a gente possa nos nortear, para que a gente possa ter equilíbrio, né? E no momento histórico, hoje, vemos a libertinagem presente nos meios de comunicação. Big Brother, jornais, novelas, revistas impressas, programas de televisão, de rádio, sites eletrônicos, ensinando os nossos jovens que tudo isso é normal. Será normal mesmo? O normal é ser diferente, mas não isso, né? Com certeza. Só mesmo princípios espirituais para tirá-los desse lameiro social. Por isso faz parte de um jogo propiciado por forças obsessoras para manter-nos presos nesta teia, nesta matrix. E olha, Cris, rasgando o verbo, muitas vezes as pessoas acham que estão possuídas, né? Muitas pessoas falam assim, eu tô com a pombagira de frente, hoje me pegou, eu tô com alguma coisa virada. Gente, para com isso, sabe? Se reconheça. Se você tem desejos, saiba até que ponto você pode limitá-los, porque nem tudo que você deseja você pode fazer. Com certeza. A gente precisa ter equilíbrio, né, Katia Gaia? Sem equilíbrio, o ser humano não é nada. E olha, nós somos livres quando buscamos fazer as coisas com coerência e equilíbrio, respeitando toda a vida, em todas as manifestações e formas.
compreendendo que o respeito é o princípio do verdadeiro amor e que sem ele nós não chegaremos a lugar algum. Ao contrário, seremos prisioneiros, cumprindo uma sentença por várias séries existenciais. Então, abra bem os olhos e desperte. É isso aí. Abra bem os olhos antes de fechá-los. Bom, pessoal, gratidão a Suzana Saraiva, ao Mauro Dom Pedro, a vocês que nos ouviram aí. Kátia Gaia, gratidão. E até o próximo Rasgando Verbo, né, Kátia Gaia? Até terça que vem, com mais uma edição de Rasgando Verbo, e a gente trazendo o nosso máximo melhor possível, né, Kátia Gaia? E vamos deixar aqui para todos que estão nos ouvindo, para que conheçam o nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Lá você tem os nossos vídeos, você tem alguns conteúdos interessantes. Nós vamos começar a colocar muitas coisas legais, mas você poderá acompanhar na íntegra as nossas movimentações e novidades. É verdade. Se você também quiser anunciar, né, lançar seu CD, DVD, livro no programa Enigmas, na TV Facebook, na TV Nova Onda, nós estaremos aí no fone 3482-6381. Perfeito, Cris, isso mesmo. Venha divulgar no programa Enigmas, porque é retorno gratuito. Com certeza é retorno, garantido. É isso aí. Então até a próxima terça, Kátia Gaia. Até. Com mais um Rasgando o Verbo. Boa noite, pessoal. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.